Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo narrado aqui do canal Papo no Volante. Hoje eu te convido a conhecer esta bela cidade, que é Belo Horizonte. A gente vai conhecer lugares incríveis, como por exemplo essa avenida aqui, a Avenida Afonso Pena, que é a principal avenida da cidade. Depois a gente vai chegar na Praça do Papa, que fica num ponto bem alto da cidade. E lá do lado tem uma rua muito famosa, a Rua do Amendoim. Nessa rua, os carros andam sozinhos. Que mistério, hein? Então se prepara, fica confortável, pega a pipoca, porque depois da musiquinha do canal, a gente já continua o nosso passeio virtual. E se você chegou no canal agora, primeiramente, seja bem-vindo. Eu sou o Sr. Papo, sou um paulistano que no começo da pandemia decidiu fazer alguns vídeos na cidade de São Paulo. E aí o canal foi crescendo, algumas oportunidades foram surgindo e estou aqui hoje então gravando na cidade de Belo Horizonte. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se você gosta de assistir vídeos onde as pessoas estão dirigindo por cidades, por bairros, inscreva-se, porque aqui, toda semana, tem pelo menos 2 vídeos novos onde eu estou dirigindo e narrando. E esse é um dos diferenciais do canal Papo no Volante. Além de você poder passear, ver as ruas, conhecer os caminhos, você também vai ouvir algumas histórias e curiosidades dos lugares por onde passaremos. E hoje é dia 28 de agosto de 2021. E agora são exatamente 15 horas e 29 minutos. Eu sempre gosto de colocar a data, porque vai que você estava passando nesta região e quer tentar se reconhecer. Aí com a data e a hora, fica mais fácil você saber se você estava nessa região neste dia. E para você que não é de Belo Horizonte, para você que não conhece muito bem essa cidade, deixa eu mostrar aqui no mapa o trajeto que eu farei hoje. Eu saí da Rua dos Tupis e peguei a Afonso Pena sentido rodoviária. Aí no final da Afonso Pena eu vou pegar uma outra rua para voltar para Afonso Pena e aí eu vou subindo tranquilamente a Afonso Pena, subindo, até que eu chego na parte mais alta, onde tem a Praça do Papa. Lá eu vou dar uma paradinha para apreciar a vista e logo depois eu sigo para a Rua do Amendoim, que é uma rua bem interessante. E aí no final do vídeo eu também vou deixar o Matheus se divertir um pouco, né? Aproveitar um pouco o parquinho que tem lá perto. E logo ali na frente tem a rodoviária de Belo Horizonte. Quantas vezes já não peguei o cometa indo e vindo de São Paulo para Belo Horizonte, hein? E você pode perceber que estamos bem no centrão da cidade mesmo, né? Olha o comércio de rua, as pessoas andando. E hoje é uma quinta-feira, hein? Agora entramos à direita numa rua que se chama Rua São Paulo. Aê, viva a Rua São Paulo aqui em Belo Horizonte, hein? E logo ali na frente a gente já volta para Afonso Pena. Eu quis descer até aqui a região da rodoviária para pegar a Afonso Pena desde o comecinho até o final dela lá em cima. E essa avenida aqui, eu acredito que seja a mais importante de Belo Horizonte. Ou seria a Avenida do Contorno, ou então seria
a Avenida Amazonas. O que você acha? Você que mora em Belo Horizonte, qual que é a avenida mais importante da cidade? Olha aqui, estamos passando pela Praça 7. Viu esse monumento aí à esquerda? Ele é conhecido como o Pirulito. Ele foi doado pela cidade de Betim, em comemoração ao centenário da independência do Brasil. Por isso que a praça se chama Praça 7 de Setembro. À direita, acabamos de passar pela igreja de São José e ali na frente, à esquerda, já dá para ver o Parque Municipal de Belo Horizonte, que eu já falei no vídeo da Pampulha, que esse parque está fechado por causa de uma doença, que é a raiva. Então o pessoal precisa vacinar todos os gatos que estão aí no parque. Foi uma pena que esse parque estava fechado durante a nossa estadia. Da casa dos meus pais até o parque dá para ir a pé. Então a gente teria, sem dúvida, ido diversas vezes, seja para andar de barco, ou então tem alguns brinquedos de parque de diversões, coisa bem simples, mas a garotada adora, né? À direita, esse prédio curvo, com detalhes em amarelo, era o antigo Hotel Otton, que infelizmente fechou. Um prédio bem grande, era um hotel que parecia ser um hotel muito bom, mas infelizmente, não sei se não resistiu à pandemia, porque eu acredito que ele tenha fechado antes da pandemia. A gente passou por alguns prédios bem bonitos aí à direita, hein? Teve a Prefeitura, Correios, Palácio da Justiça. E nesta avenida, onde estou dirigindo agora, acontece todo domingo a famosa Feira Hippie. É uma feirinha onde diversas barracas são montadas aqui na rua. Ela começa lá perto da Rua dos Tupis, naquela região, e vai até o Farol aí na frente, mais ou menos. É uma feira muito grande e é muito divertido também vir nessa feira. Você consegue comprar praticamente de tudo, desde comida, né? Aqueles doces de Minas Gerais, pé de moleque, cocada, cajuzinho, enfim, um monte de tipos de doces, comidas. Se você consegue almoçar aí, se você quiser. Aí você consegue comprar também sapatos, bolsas, roupas, brinquedos de madeira, objetos de decoração, coisas para o banheiro, artesanatos mil, enfim, um monte de coisa. Até cachorro, né? Tem às vezes, não nas barraquinhas, mas em volta da feira, às vezes aparece alguém vendendo filhotinhos de cachorros também. Essa feira, antigamente, quando eu era pequeno, bem pequenininho, essa feira acontecia lá na Praça da Liberdade. Mas a gente não vai passar pela Praça da Liberdade hoje, mas é um lugar bem bonito aqui de Belo Horizonte. Infelizmente, nessa viagem que eu fiz aqui, eu não consegui filmar lá. E só para contextualizar, né, por que estamos aqui em Belo Horizonte, eu e o Matheus? Daqui a pouco vocês vão ver o Matheus aí que ele vai sair do carro. É porque eu estou de férias, essa semana eu estou de férias, na semana que vem eu trabalho normalmente. Mas eu vou aproveitar, né? Vou trabalhar daqui, da casa da mamãe. Meus pais moram aqui em Belo Horizonte, lá no centro, então o Matheus está fazendo aulas online, né? Até o dia dessa viagem ele ainda estava no modelo online. Atualmente, já em outubro de 2021, ele já voltou para as aulas presenciais. Então ele resolveu me acompanhar nessa viagem, que foi uma viagem só de pai e filho. É interessante às vezes, né? A gente poder ficar
mais em contato, conversar mais, né? Porque se deixar o bicho só fica lá no computador, nos joguinhos, né? Então foi bom tirar ele um pouco da rotina e principalmente para ele poder rever os avós, porque não só o Matheus, mas eu também, não via meus pais desde dezembro de 2019. Ia fazer 2 anos. Então, voltando aqui a falar de Belo Horizonte, você percebe que a gente está numa subida. Então a gente vai subir bastante até chegar lá na Praça do Papa. Daqui a pouco eu vou até colocar aqui um mapa da altimetria. E aí a gente vai ver aqui qual que é a altitude que a gente estava e para qual altitude que vamos. E para quem não conhece Belo Horizonte, essa cidade aqui tem mais ou menos 2,5 milhões de habitantes. Essa cidade, ela foi já eleita como a metrópole que tem a melhor qualidade de vida da América Latina e já figurou entre as 100 melhores cidades do mundo. Belo Horizonte é bom demais, né, só? Belo Horizonte também é conhecida como BH. E é comum você ver não só as letras BH, mas escrito aqui desse jeito, assim, ó, BH. Hoje, vocês sabem, né, que Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais, mas não foi sempre assim, né? Antigamente, a capital do estado de Minas Gerais era a cidade de Ouro Preto. Uma cidade muito bonitinha, que vale a pena a visita, é uma cidade histórica e, por sinal, é onde a minha mãe nasceu. E também onde o meu pai foi fazer faculdade metalúrgica e civil, lá na Universidade de Ouro Preto. E foi lá que ele conheceu a minha mãe. E agora, deixa eu colocar aquele mapa que eu falei. Olha só, a seta indica o caminho que estamos fazendo, o alfinete indica a Praça do Papa, e a gente pode perceber que a região mais baixa, que era onde estávamos no começo do vídeo, estava a 863 metros acima do nível do mar. Que é mais ou menos, olha que coincidência, que é mais ou menos a altitude de certos bairros da cidade de São Paulo. Então, Belo Horizonte e São Paulo estão praticamente na mesma altitude. Porém, Belo Horizonte sobe um pouco mais, né? Porque agora, aqui na Praça do Papa, a gente vai chegar a 1.121 metros de altitude. Ou seja, da parte mais baixa até aqui, subimos 258 metros. Queria também mencionar algumas empresas que têm sede aqui em Belo Horizonte. Uma delas, para o pessoal que é mais ligado ao marketing digital, deve conhecer, é a Hotmart. É aquela plataforma onde você pode fazer um curso, por exemplo, e colocar a venda na plataforma, e a plataforma se encarrega de fazer o sistema de venda, pagamento, ou então aquele modelo de assinaturas. Isso tudo é gerenciado pela Hotmart e eles são daqui de Belo Horizonte. Uma outra grande e importante empresa é a Localiza, locadora de automóveis. Eles têm inclusive um prédio muito bonito no caminho do aeroporto de Confins, se você for pela Antônio Carlos. Já tem inclusive um vídeo aqui no canal, onde eu vou dirigindo até Lagoa Santa, que praticamente é o mesmo caminho que você faria para ir ao aeroporto de Confins, só que eu vou pela Cristiano Machado, né? Então eu faço um outro caminho, não passo pelo prédio da Localiza. E uma das razões, né, da Localiza estar aqui é o imposto, né? Aqui os carros de locadora pagam IPVA de apenas 1% do valor do carro. Em cidades como São Paulo, o imposto é de 4%. Então fica bem atrativo você ter uma frota, uma locadora aqui em Minas Gerais, né?
Eu, inclusive, dirijo um carro de locadora, né? Não a caminhonete, mas o Cobalt. O Cobalt é de uma locadora. E já teve anos que o meu carro era emplacado como Belo Horizonte. Estamos quase chegando aí na Praça do Papa. E por que essa praça carrega esse nome? O nome original da praça é Praça Governador Israel Pinheiro. Porém, na primeira vez que um papa veio aqui na cidade, que aconteceu em 1980, o papa, na ocasião, era o João Paulo II, ele veio celebrar uma missa aí em cima, nesta praça. E aí, desde então, né, esse fato acabou transformando a região e a história de Belo Horizonte. A praça ficou conhecida como Praça do Papa e hoje em dia é um dos pontos mais visitados aqui da cidade. Um monumento, inclusive, foi erguido lá para celebrar a data. De lá, você consegue ter uma das mais belas vistas para a cidade de Belo Horizonte. E atrás, você está vendo aí essas montanhas, né? Aí é a Serra do Curral. E o bairro aqui se chama Mangabeiras. E aqui o bairro é bem nobre. Você pode perceber algumas belas casas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Deve ser um baita privilégio ter Belo Horizonte aos seus pés, ter essa vista que a gente vai ver já já. E você não acredita que o Matheus dormiu aqui no carro? Vamos ter que acordá-lo para sair, para a gente dar uma volta aqui, né? Acho que ele está cansado porque ele acordou cedo, a aula dele começou às 7h40, 7 horas a gente já estava de pé, arrumando a cama. Aí eu preparei rapidamente o café da manhã dele e aí ele ficou em aula até mais ou menos meio-dia. Então deixa eu estacionar o carro aqui. A gente está no ponto mais alto da praça, né? Alguns ambulantes vendendo comidas, bebidas. Vamos encostar na frente desse carro aqui. Aqui, é um bom lugar. E você, conhece Belo Horizonte? Se você nunca veio para Belo Horizonte, da próxima vez que estiver por aqui, não deixe de conhecer esse lugar, hein? É um lugar bem bonito, tanto para vir aqui de dia quanto à noite. À noite não precisa nem parar e descer. É só o fato de você passar por aqui e ver a cidade lá embaixo, toda iluminada, já vale o passeio. Bom, agora deixa eu tirar a câmera. E vamos chamar o Matheus. Matheus não estava querendo sair do carro, não. Você não quer ver um parquinho? Vem. Vamos ver. Tive que falar para ele que tem um parquinho lá, porque senão ele não ia animar. Mas olha só o que aconteceu. Tive um problema na filmagem, apertei sem querer para desligar e acabei não gravando essa bela vista que vocês têm aí da Praça do Papa. Então eu peguei uma foto aqui do Daniel Trindade Almeida para você não deixar de ver que realmente aqui é um lugar que vale a pena a visita. Agora eu vou levar o Matheus num lugar bem interessante, que é a Rua do Amendoim. É um lugar onde coisas sobrenaturais acontecem. Repara também na grama. Olha como a grama está queimada. Muito frio e pouca chuva.
Essa aqui é a Rua do Amendoim. O que é interessante dessa rua? É uma subida. Você percebe que a gente está numa subida. Talvez não dê para você perceber tão facilmente. Mas aí, estamos numa subida, ok? Aí eu vou parar o carro, coloquei no ponto morto, e olha só, o carro vai subindo sozinho. É mágica? Bruxaria? Não, é a Rua do Amendoim. O que está acontecendo aqui? Já ouvi cada coisa dessa rua. Ó, compartilha esse vídeo com seus amigos depois, hein? Ó, parei de novo o carro para ver se ele andava. E não é que ele anda mesmo, ele sobe. Vai devagarzinho, mas vai subindo. Uma coisa que eu devia ter feito na hora, que eu só vi depois, é que se você colocar uma garrafa d'água no chão, aliás, se você despejar a água no chão, você vai ver em qual sentido que a água vai. Por quê? Porque falam que tem tanto minério aqui, esse solo de Minas Gerais, ele é tão rico em minério que algum tipo de metal com uma certa propriedade magnética estivesse puxando o carro para cima. Isso foi uma das coisas que eu ouvi. Mas na verdade, sabe qual que é a real? É apenas uma ilusão de ótica. As casas, parece que elas estão um pouco tortas. Então a rua não estava subindo, a rua de fato estava descendo. E o teste da água elimina qualquer hipótese de ter a ver com os metais que atraem o metal do carro, porque a água deslizaria para o lado mais baixo, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, os meus tios sempre traziam a criançada aqui para contar essa história da Rua do Amendoim. É uma história bem famosa, então essa ilusão de ótica que se tem aqui é bem interessante. Já, se você procurar no YouTube, vai encontrar muitas coisas a respeito também. Olha o aviso aí, se você ainda não for inscrito no canal, depois de 22 minutos assistindo a este vídeo, por favor, né? Inscreva-se. Inscreva-se porque tem mais coisa legal aí chegando no canal. Estava estacionando e esses dois rapazes vieram aqui na minha direção. O que eles querem? Eu vou até aumentar o som para você ouvir. Boa tarde, doutor. Posso deixar com você? Limpeza de jardim, paisagismo, limpeza de lote. Precisando, pode entrar no site da Ixacal, tá bom? Eles queriam oferecer os serviços deles de jardinagem. Também tanta casa boa aqui, né? Me confundiu com um proprietário de uma mansão aqui. Quem me deras ter uma casa aqui, no bairro aqui, Mangabeiras, com essa vista linda, com esse parque aqui do lado. Calma, gente. Sou só um morador da Vila Mascote, em São Paulo, muito longe daqui. Bom, deixa eu tirar a câmera. Tá vendo? Eu falei que tinha um parquinho, não tava enganando a criança, não. Eu tinha visto na subida que tinha esse lugar aqui. E vamos deixar o Matheus brincar um pouco aí, gastar a energia. E se você assistiu ao vídeo até agora, se você ouviu a narração, escreve, por favor, qualquer frase nos comentários com a palavra planejamento. Já que Belo Horizonte foi uma cidade planejada. É só um jeito para eu saber quem realmente assistiu e ouviu a narração. Ui, tem um monte, ui. Matheus estava sentado do lado do formigueiro, hein? Falando nisso, a minha mãe já morou numa cidade aqui em Minas Gerais que se chama Formiga. As formigas entrando no tênis do Matheus. Entrou uma formiga, é? Hã? Vamos, mestre. As montanhas aqui, hein? Que bonito, hein?
Ó, aquela lá é a Rua do Amendoim. Tá, Tá vendo que a rua tá numa subida? tô vendo. E mesmo assim o carro sobe? Ai! Não foi minha culpa. Foi sim. Escorregou, é? Ó o cocô, ao vivo. Hein? A curiosidade da Rua do Amendoim é que, apesar de ser uma rua que sobe, ó, apesar de ser uma rua que sobe, os carros andam sozinhos. E olha o que eu achei. Um mapa de Belo Horizonte, a cidade planejada por A. Arão Reis, em 1895. E olha como escrevia Belo Horizonte, com 2 L's e com a letra S ao invés do Z. E agora, muito obrigado aos apoiadores do canal. Queria mandar um abraço especial pro Tatsuya, Sérgio, Marcelo, Alexandre, Hermes, Luiz Carneiro, Sidney, Luiz Nonato, Carlo, Henrique, Matt, Juliane, Luiz Otávio, Jean, João, Mauro, Carolina, Fernando, Massaaki e Juvencio. E um abração também para todos os caronas que estão aparecendo aí no vídeo. Fico por aqui, aquele abraço, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Ah, e olha só, algumas sugestões de vídeos para você assistir agora e não sair do canal Papo no Volante.